Bom, nessa lição de agora, a gente vai aprender um pouquinho sobre a festa junina, né? É uma festa muito popular aqui, regionalmente, né? E muitas pessoas se perguntando, como que eu posso falar festa junina? Em primeiro lugar, existe em outros países? A resposta é não, claro que não. É uma festa brasileira, é uma festa que a gente comemora aqui no Brasil. E a gente tem que entender primeiro um pouquinho de história quando a gente fala de festa junina. Então, a gente está comemorando isso, na verdade, como que você vai ver, por exemplo, a gente falar nos Estados Unidos, antes que você tenha o Black Friday, né, que você tem uma festa, e essa festa, na verdade, nos Estados Unidos, essa festa nos Estados Unidos é o Thanksgiving Day. Esse Thanksgiving Day, logo em seguida a gente vai ter o Black Friday, né? Então, o que é o Thanksgiving Day, na verdade? É uma festa, dizemos mais religiosa, se você quiser, porque tem tudo um fé por trás, né, de santos, de Deus e tudo demais, que se associa muito com essa questão de plantação, de cultivar, e agora é o momento de fazer a safra e a colheita. Quando você entende festa junina, segundo o que eu entendi, sem ter uma grande teoria por trás, eu entendi que é uma festa muito antiga, quando as pessoas ficam muito felizes por ter as colheitas. Deu tudo certo, não tive praga, não tive problema de sol, de chuva, essa condição atmosférica, deu tudo certo, casou, e aí nós temos uma boa colheita. E quando tem uma boa colheita, vem o quê? Vem festa. Toda vez que por uma região, um país, alguma determinado local são os católicos, ele associa isso a um santo católicos, um santo católico. É isso que eu entendi que significa festa junina. E toda vez que você tem uma boa colheita, o que acontece? Você fica feliz. A colheita ela era o quê? Milho, cana-de-açúcar, coisas assim, entendeu? Milho, arroz, alguma coisa assim, depende do país, das regiões no Brasil. E por isso que você vai ver que todas as coisas que a gente come dentro da festa junina é feito de milho. Então eu acho que ele faz um pouco de sentido se você quer entender melhor o que ele é. Mas afinal, falei 3 minutos para explicar isso, mas agora o que é a festa junina? Eu posso explicar para um americano, um britânico, australiano, qualquer pessoa que fala inglês. Como que eu posso falar isso para ele? Bom, primeira coisa, você tem que entender que ele não é uma festa, ele é um festival, porque são os vários dias, né? Então eu lá falar a palavra festival em inglês como festival. E visto que ele começa em junho por a comemoração de três grandes santos, que eu lá chamar de Saint Anthony and Saint John, Saint Peter. So Saint Anthony, Santo Antônio, celebrated on, sempre usa on na frente da data. Aqui é uma data aqui, usa on na frente da data, 24th, and usa on na frente da data, 29th. 13th, 29th, não, desculpa, volto de novo. 13th, 24th, 29th. Hein? Sempre a data tem que ter um no final, que significa o TH. Hein? Normalmente aqui tem um TH lá em cima. Hein? Tem um TH aqui em cima. Hein? Aqui também eu vou colocar o TH para vocês saberem que tem um TH aqui. Normalmente na escrita a gente não faz ele, mas é obrigatório fazer quando você está pronunciando. Bom, Saint Anthony, Saint John, Saint Peter. Então, Pedro e Peter, João e John, Antônio e Anthony. Bom, visto que está em junho, eu vou chamar isso como June Festival. Mas se você falar June Festival, mas onde? Que país que é? Brasil. Brazil's June Festival. Legal? Entendeu? Quando que ocorre? Então, o verbo ocorrer é esse aqui. Hält. Esse é o verbo de ocorrer. Tá bom? Hält, ocorreu, ou vai ocorrendo, né?
ou você pode usar holds, porque é a festa. Holds in é usado sempre na frente do mês. Então, holds in June. Então, esse hold é para dizer acontece, ocorrer, tudo que acontece, um evento que vai acontecer, a gente fala holds. Toda vez que um evento acontece planejado também, a gente tem que usar essa palavra holds aqui, tá legal? And sometimes July. Repetindo de novo, Brazil's June Festival. Ninguém vai entender, mas você vai ter que explicar seu país. Se eu vou, por exemplo, em Peru, em Equador, em algumas regiões da África, ele vai usar alguns nomes. Vamos supor, a pessoa fala para mim, November Festival. Eu vou na África, num país lá, Nigéria, e fala para mim, November Festival. Eu não vou entender nada. Mas faz sentido November Festival? Sim, faz sentido. Mas o que ele é, eu não sei. Eu vou entender que durante o mês de novembro tem vários dias de festas. Mas o que ele é, não sabemos. Isso ocorre também para o brasileiro que vai tentar explicar isso lá por fora. Bom, quando a gente fala do Oktoberfest, a gente tem na nossa cabeça que é uma festa da Alemanha, onde que as pessoas também celebram isso através de cerveja, batata, tudo mais. É que você vê batata, cerveja, tá tudo voltado à colheita da batata lá no passado. A gente tem também uma coisa chamada European Midsummer, não é muito comum. Todas essas festas que eu estou passando para vocês são as festas, que, por exemplo, European Midsummer, festa caipira, eu chamo ele. Por que eu falo festa caipira? Porque ele acontece na região rural, onde não acontece isso na cidade, porque tem alguns rituais que acontecem, tem algumas é uma cultura isso, hein? E tudo isso morreu na cidade, porque as pessoas saíram da zona rural para vir na cidade para esquecer tudo isso, na verdade. Então, o que mais importa hoje em dia é trabalho. Então, isso vai acontecer mais numa região rural. Então, tudo que é rural, em inglês, a gente chamaria como countryside, que é que eu escrevo ali para você. Então, tudo que é rural em inglês é countryside. Por isso que a gente fala sertanejo é country music. É nosso Brazilian country music. Porque é country music. Você vai falar country music. Hein? Country music, desculpa. Aqui, country music. E o countryside seria mais para dizer a região rural. Countryside não é interior, como nós aprendemos na escola de inglês, tá bom? Bom, terminamos com isso, a gente vai para as coisas que a gente tem dentro da festa junina, tá bom? Da Brazilian June Festival. A partir de agora começa a falar June Festival. June Festival. Você vai falar com uma pessoa, não precisa nem falar Brazilian June Festival, uma dica, para ficar não comprida, hein? June Festival já deu, as pessoas entendem. Agora, lá fora você pode falar Brazilian June Festival, porque dá um toque brasileiro, hein? A nossa cultura. Bom, pamonha, a gente pode falar corn paste. Paste, na verdade, é tudo que você vai fazer, tipo um purê, chama paste em inglês. Tudo que você faz, tipo um purê com ele assim, é uma textura de um purê, chama paste. Então, é paste de quê? É paste de milho. Então, milho em geral, a gente chamaria como corn. O jeito que ele é feito a vapor, a gente chamaria como dumpling. Dumpling é um tipo de preparação a vapor. Então, normalmente, esse milho que a gente vai comprar no supermercado e tudo mais, na lata, chama sweet corn. Aprende isso, porque na culinária, ou quando você vai em outro país, você vai sempre ver na lata, está escrito sweet corn. Sweet corn. Nunca você vai ver outras coisas. E paste é para dizer que ele é pastoso, tá bom? Boiled in husk. Você está vendo essa capa que segura o milho, a capa verde aqui, isso chama husk em inglês, Husk. As cabelinhos dele também se chama husk, tá bom? Então, ingredient, corn, ou sweet corn, a gente vai colocar sweet corn aqui para ficar melhor, Sweet corn, milk, sugar, coconut milk, leite de coco, coconut milk. A gente vai pegar canjica,
Tudo que vem de uma forma de canjica, da forma de canjica, a gente vai aprender uma palavra chamada pudim. Não compara pudim brasileiro, a palavra pudim com pudim. Pudim é uma textura, a preparação dele, tá bom? Então você vai usar com pudim. O com pudim seria a canjica. Então, creamy hominy porridge. Porridge é tipo um mingau, tudo que chama mingau, a palavra mingau é porridge em inglês. Ingredients: hominy, coconut milk, sugar, cinnamon, cloves. Cinnamon will be alguma coisa como canela, que a gente tem aqui, e clove vai ser cravo da Índia, just like rice pudding. Rice pudding. Rice pudding é arroz doce, tá? Como eu falei para você, tudo que vem dessa estrutura aqui, a gente vai chamar ele como pudim, exceto pamonha, hein? Então, cornstarch é essa farinha de milho que a gente tem, cornstarch chama, essa farinha de milho que a gente vai comprar. Então, corn, milk, sugar, like flan. Então, ele vem numa textura agora um pouquinho mais consistente, ele mexe mais consistente, aí você chama ele como flan também, flan ou pudim, tá bom? Descemos aqui, nós temos a paçoca em português, a gente vai chamar ele como peanut candy, chama crumby, a textura dele chama um crumby. Como que eu posso falar? Se eu falar um peanut candy para uma pessoa, significa ele é puro doce, uma bala, não é uma bala. Então é crumbly peanut candy. Candy, por que eu uso candy? Para mostrar essa questão de açúcar. Eu vou tirar isso aqui para não confundir. Aí você tem ingredients, peanuts, que seria os amendoins, sugar, salt. Hein? Pé de moleque você chama peanut toffee. Toffee é uma caramelizada de açúcar. Você vai caramelizando ele. Parece que você tem, como chama essa? Amendoim doce também. Também você pode chamar ele como um toffee, mas é um toffee. Pé de moleque é uma preparação brasileira, tá bom? Então, hot peanut candy, você pode descrever ele como um hot peanut candy, porque é um peanut candy, mas é um pouco mais duro, mais textura mais duro. Você tem ingredientes como peanuts, brown sugar, que é mascavo, e like toffee. Toffee tudo que é bem, é um açúcar, é a textura dele, um toffee. Toffee. Também quando você fala leite, doce de leite fondant, então um toffee também. A toffee é pela textura dele, textura dele. Então você tem cocada, which is called coconut candy, chewy, coconut treat. Treat é um docinho. Tudo que é um docinho, a palavra docinho, a gente usa a palavra treat em inglês. Chewy porque você faz chewy, mastigável. Então, coconut, você tem ingredientes como coconut, sugar, condensed milk, condensed milk. Bom, bolo de fubá. Interessante você aprender isso. Tudo que bolo é cake, mas que tipo de cake ele é? Cornmeal cake. Cornmeal cake. Então é fluffy, tudo que é fofinho é fluffy. Fluffy cornmeal cake. Ingredient cornmeal, flour, que seria a farinha, tá bom? Sugar, eggs, like cornbread. Bolo de milho, a gente vai falar corn kernel cake. Kernel, sabe o que significa kernel? Quando você pegar o milho inteiro assim, chama kernel. Eu vou tirar isso aqui para a gente não ter essa comparação, tá? E aqui você fala moist significa ele bem molhado. Quando você pegar um bolo, você não fala assim, é seco esse bolo ou ele é molhado esse bolo? Então, moist é para dizer isso. Então, você tem ingredient, corn kernel, como você vê nessa foto aqui, esse é um corn kernel, coconut milk, sugar, tá? Maçã do amor é candy apple, sugar coated apple. Coated significa é uma cobertura de açúcar. Muito comum nos Estados Unidos isso. Chama candy apples nos Estados Unidos.